Saúde Consciência. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. E Etel, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Patrícia. Todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória. Bom dia. Bom dia, Etel. Etel, em São Paulo já tem até fila para vacinação, né? Por causa desse episódio aí de sarampo. Pois é. Fernanda, olha só, vamos dar uma recordada no que aconteceu, uma linha do tempo aí. Em início do ano, janeiro, fevereiro, a gente tem o primeiro caso de sarampo em São Paulo, que foi um caso que a gente chama importado. Uma família, né, com um bebê que tinha feito uma viagem internacional, volta, e esse bebê então é identificado, ele tinha 6 meses, com sarampo em São Paulo. Depois, a gente começa a observar, março, abril, casos isolados também importados, de pessoas que viajaram e bebês também, crianças menores, menores de 1 ano, que tiveram também sarampo. E aí, em julho, especificamente entre 2 e 11 de julho, a gente começa uma intensificação de casos de sarampo em São Paulo. A vigilância de São Paulo já dá o alerta. Nós ainda não tinha ainda uma identificação de fonte, então parecia que também eram casos importados. Você tem uma mobilidade grande, principalmente São Paulo, que é um ponto de entrada, né, do país, que acaba vindo várias pessoas de outras nacionalidades, né, de outros países, e mesmo pessoas que viajaram, né, estão retornando para o país, que podem estar contaminados. E aí, o Ministério da Saúde, em 28 de julho, dá esse alerta de surto de sarampo em São Paulo. E um dado, Fernanda, que eu acho bastante significativo, são 23 casos até agora. Desses 23 casos de sarampo, olha só esse número, tá? 16 deles não tinham vacinação. As crianças que te apresentaram a doença, elas não tinham sido vacinadas. E aí, Fernando, um dado também triste, né? Porque a cobertura, o que é desejável? As crianças, alvo da vacinação contra o sarampo, o número de crianças, a gente precisa atingir 95% das crianças vacinadas em todos os territórios, inclusive em São Paulo. E estava, nesse momento, em 2026, em 63%. Então, muito abaixo do que seria o desejado. Uhum. E São Paulo, então, inicia uma série de campanhas. Primeiro, eles colocaram de 6 meses a 11 meses, depois eles ampliaram para até 29 anos e agora ampliaram até 59 anos, a vacinação, chamando todas as pessoas, aquelas que não têm certeza se estão com cartão em dia, aquelas que não têm, perderam o cartão, não têm certeza, não têm a informação, para tomar vacina. Então, tá agora, como você falou, filas, né, as pessoas procurando, porque o sarampo é uma doença gravíssima, é uma doença que deixa sequelas importantes, então pode ter crianças com sarampo que vão ter sequelas pro resto da vida, tem sequelas neurológicas, então a criança pode ficar com um déficit neurológico importante por causa de uma doença que a gente tem vacina, Fernanda, é grave isso, né? E também levar à morte, né? É uma doença grave. E aí a gente tem os casos aqui no Espírito Santo, em Guarapari, como o Adalberto falou, que é de uma outra doença, que é a varicela, que a gente chama de catapora, que a princípio pode parecer, né, para quem é leigo, né, quem não é profissional de saúde, pode parecer semelhante, porque dá aquelas manchas vermelhas, né, aquelas marcas vermelhas no corpo, mas a catapora, a varicela, ela dá umas bolhas, ela é diferente do sarampo. É claro que os familiares não precisam fazer esse diagnóstico, quem tem que fazer o diagnóstico é o serviço de saúde, mas é uma doença que é menos grave do que o sarampo, mas uma doença também que a gente tem vacina e que os casos que aconteceram em Guarapari também eram de crianças que não tinham recebido a vacina. Então, o alerta de hoje, como o Adalberto colocou, é
todas as famílias que têm crianças em idade menor de 5 anos olhar o cartão de vacina, vai numa unidade de saúde mais próxima, principalmente essas doenças que são muito transmissíveis, como o sarampo, a catapora. Por exemplo, uma criança com catapora numa sala de aula, numa escola, numa creche, vai passar muito rapidamente para outras crianças. Então, são doenças que têm uma alta taxa de transmissão. E por isso é importante a gente verificar o cartão de vacina e proteger as crianças, as nossas crianças, né, Fernanda? Então, é um ato de amor, né? A gente já falou aqui várias vezes, vacinar é um ato de amor. Você está protegendo a sua criança, porque qualquer doença que provoca uma inflamação muito grande, ela pode ter consequências que podem a criança levar, né, para a vida dela toda por algo que ela pode receber uma simples picadinha e tá protegida. O Etel, e para adulto? Então, os adultos também, Fernanda, porque embora eles não tenham uma doença inflamatória, não tenham sequelas tão importantes como as crianças, porque elas têm um sistema de defesa ainda em formação. Então, acaba que o vírus, quando encontra crianças muito novas, principalmente abaixo, né, de 1 ano, vai ter sequelas mais graves. Mas o que acontece com os adultos? Mesmo que ele não tenha uma doença muito grave, ele transmite. Então, é muito importante também a gente fazer a vacinação dos adultos para a gente impedir esse vírus de circular. Essa é a ideia, né? A gente diminuir essa cadeia de transmissão. Então, quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas vão ser capazes de transmitir a doença. Etel, uma coisa que a gente se pegou aqui perguntando, né, um para o outro aqui antes do quadro, quando a gente é um pouquinho mais velho, a gente não tem a carteirinha de vacinação, né, de quando a gente foi criança. Sim. E aí a gente fala assim, tomei, não tomei, tomo de novo, é preciso, não é? Vou fazer o seguinte, eu tô indo para o Repórter CBN, tô indo já? Tem alguns segundinhos? Vamos iniciar essa explicação e a gente continua depois do Repórter CBN. Mas eu acho que todo mundo está se perguntando, gente, eu sou uma pessoa adulta, não tenho registro das minhas vacinas, não tenho ninguém que me conte se eu tive ou não catapora e sarampo quando eu era criança. O que eu faço numa situação como essa, Etel? Você quer que eu responda agora ou depois? E aí, Marquito, estamos para o Repórter CBN ou não? Ele tá mandando você começar, Etel. Então, tá bom. Então, a orientação procure a unidade de saúde e se vacine, porque nesse momento, principalmente no caso, as pessoas que estão em São Paulo, né, estão próximas do surto. São Paulo, não só o município, eles ampliaram para Guarulhos e São Bernardo também. Então, município de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo, pessoas até 50 anos, 59 anos, devem ser vacinadas. Terça-feira é dia de saúde e consciência, a participação ao vivo da Etel Maciel. A gente está falando de 2 episódios envolvendo doenças diferentes, mas altamente transmissíveis, sarampo e catapora. Um caso muito preocupante em São Paulo, né, onde eles já estão pedindo às pessoas que se imunizem, que procurem as unidades de saúde para colocar a carteirinha em dia para sarampo. E Etel falou de casos importados, né, Etel? Isso. Porque nós estamos vendo a epidemia de sarampo, já não é mais surto, é epidemia nos Estados Unidos. Nós temos, Fernanda, outros países no nosso entorno, Argentina e outros, que não são países livres de sarampo. Você se lembra que em 2024, pelo trabalho que a gente fez no Ministério da Saúde, a gente recuperou aquele certificado de país livre do sarampo. E esse surto em São Paulo, que por enquanto está contido, ele coloca em risco a gente ter a continuidade desse certificado. Então, por isso que é muito importante a gente identificar quem está aqui nos acompanhando, que teve oportunidade de viajar de avião recentemente, vai ouvir lá nos comissários de bordo falando sobre a vacinação contra o sarampo. Se você tiver manchas no corpo, todo voo, né, a Anvisa tem essa recomendação que todo voo fale sobre isso, principalmente esses voos que fazem a rota de chegada no Brasil, né, ou que fazem ali conexão com São Paulo
Rio, os principais aeroportos que a gente tem muita entrada de voos desses locais que tem o sarampo, né, que tem muita doença acontecendo. E hoje, o epicentro da epidemia de sarampo no mundo é os Estados Unidos, que mudou as suas recomendações de vacinação e agora estão pedindo para as pessoas se vacinarem contra o sarampo, porque está tomando uma proporção realmente grande lá. Então muito importante, né? Mesmo que se você vai viajar para São Paulo, né? Se você vai para o município, se você não tem certeza que está com a sua vacinação em dia, principalmente se você vai levar crianças. Agora a gente passou por um período de férias, né, Fernando, onde a gente teve muito... pessoas viajaram, e aí você acaba tendo muito contato, então é importante observar se tem febre alta, manchas no corpo, né, manchas avermelhadas, procurar um serviço de saúde para fazer o diagnóstico. E tomar vacina, né, Fernanda? E procurar a vacina. O Alexandre, Etel, ele relata aqui que ele teve catapora já adulto. Ele tinha mais de 20 anos. Tem a possibilidade de pegar de novo, Etel, ou catapora ou sarampo, mesmo já tendo sido vacinado? Não. Essa é diferente, por exemplo, da Covid, que você pode se reinfectar diversas vezes. Essas duas doenças, não. Uma vez que você teve, você não vai ter mais. É a mesma dúvida da Silvia. Já tive catapora e sarampo já há algum bom tempo. Eu preciso me vacinar? Não, nesse caso não. Nesse caso você não transmite e nem vai estar livre de ter a doença. Alguns vírus têm esse comportamento, né? Você não tem reinfecção. Outros, como a gripe, a Covid, eles se modificam muito rápido e aí você precisa estar recebendo vacinas, né? Modificadas para essas mutações que o vírus fez. E aí você pode se reinfectar. São vírus diferentes. Perfeito. Etel, então, para quem não tem o registro da doença, não se lembra, não é para ficar na dúvida. Procura o posto de saúde. Exatamente. Perfeito. E cuidar das crianças, tá, Fernanda? Principalmente, porque a gente não quer nenhuma criança com sequela ou morrer por uma doença que a gente pode evitar, né? Então, a mensagem principal, gente, é essa. Vai numa unidade, se você tem uma criança em idade de vacinar, se você está indo viajar para algum desses locais para ficar, né, algum tempo, ou o município de São Paulo, ou Guarulhos, ou São Bernardo do Campo, também procure um posto para você receber a vacina, se você tem até 59 anos. Perfeito, Etel, te agradeço pela participação, tenha uma boa terça, hein? Para você também, um abraço a todos que nos acompanham. Tchau. Tchau.